nas redes da caridade. Apoio Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra e Baçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir. Olá, bom dia a todos. O programa Nas Redes da Caridade está no ar. É um prazer muito grande estar com você, na sua casa, no seu coração, para mais uma vez nós conversarmos sobre assuntos que são importantes na nossa vida, sempre com uma ótica, uma visão espírita, onde nós podemos fazer uma abordagem que vai, com toda certeza, nos esclarecer bastante sobre os assuntos aqui expostos. Antes de iniciarmos a nossa conversa com o Dr. Nilson e com o Wilson, eu gostaria de, para não esquecer, porque às vezes a gente começa o programa e acaba esquecendo, de falar sobre o sorteio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós prometemos no último programa e que nós iremos hoje fazer esse sorteio para todos vocês, tá ok? Vamos fazer o seguinte, para que você ganhe esse livro, você deve fazer perguntas, né? Participar do programa, você deve curtir, comentar, isso aí nós vamos escolher a 20ª pessoa, né? Estamos em 2020, a 20ª pessoa que fizer a pergunta vai ganhar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, acompanhe você no canal do YouTube, Facebook, Instagram, o programa Nas Redes da Caridade. Agora, vamos pedir ao Dr. Nilson e ao Wilson fazerem o seu bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pela consideração de você estar aí ligado nesse programa da Rede da Caridade. Desejo a todos uma boa sorte, muita paz para você e para a sua família. A paz de Jesus com vocês. Wilson? Bom dia a todos. Muito obrigado por permitir que nós entremos em vossas casas. Agradecemos pela ajuda de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema, os obreiros do Senhor. É um tema bem interessante, onde dá uma abrangência bem ampla para nós falarmos aí de todos os baluartes do Espiritismo, mas não só do Espiritismo, de toda a história do cristianismo, desde Moisés até os dias de hoje. Acompanhe. Legal. Então pessoal, vamos começar? Então não deixe de curtir, de dar seus likes aí, né? E aí você pode ser sorteado aí com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí como é que nós vamos fazer? Não combinamos isso aqui, mas a pessoa pode vir retirar aqui no estúdio, né? Pode vir acompanhar uma gravação do programa ao vivo pode aqui, até, né? Pode até ser isso. A pessoa vem buscar e aí depois podemos combinar de acompanhar uma gravação, ou então a partir do outro programa a gente pode fazer isso, né, Luiz? Eu acho que vai ser dessa forma que nós vamos fazer o sorteio e a entrega do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sábado, 9 horas. Né? É o sábado, às 9 horas da manhã, tá bom? Bom, obreiros do Senhor. Como nós falamos sobre doutrina espírita, participamos do grupo espírita de caridade Luiz Monteiro de Barros, nós vamos tratar esse assunto de personagens da nossa história que fizeram esse traçado através da experiência de vidas aí, na evolução do espírito e na evolução principalmente do conhecimento humano. Então o Espiritismo ele não surgiu do nada, aconteceu. Ele teve um encadeamento, uma sequência do conhecimento na história do nosso planeta. Então eu gostaria de pedir ao senhor, o Dr. Nilson, que ele pudesse dar o pontapé inicial, aonde que inicia
esse conhecimento espírita para chegar lá em 1857 e os espíritos trazerem para a gente, para que a gente possa entender onde se localiza o espiritismo, o Allan Kardec, na história do nosso planeta. Então, é uma sequência. Você imagine, por exemplo, lá atrás a sociedade sem preparo, vai surgir as primeiras manifestações de ordem que vai, no futuro, transformar em religião. Aquilo é porque está dentro das pessoas, a ideia inata de Deus está dentro de cada um, ele não sabe explicar, e vai surgindo. Aí surgem as primeiras religiões primitivas. Essas religiões primitivas vai dar origem depois a umas religiões mais organizadas. Quando aparece o paganismo, quando aparece o judaísmo, ele dá um salto organizado, porque o judaísmo traz a ideia de Deus único de uma forma organizada, inclusive em Estado, vira um Estado. Mas o judaísmo o tempo todo está preparando que vai vir o Cristo, o Messias vai vir, vão preparando, quando Jesus chega, já dá um salto, porque o judaísmo traz origens de coisa do paganismo. Você vê lá atrás, você matava gente para agradar a Deus. No judaísmo já não faz isso, mas mata animal para agradar a Deus, como oferta de carneiro, de pombo, de vários animais. Quando o Jesus chega, ele liberta isso tudo, corta tudo. Jesus não tem paramento, não tem nada de rituais, não tem nada. Aí Jesus traz uma informação nova agora, traz a ideia de Deus agora como nosso Pai, olha o que ele traz. Aí o que acontece? Aí se organiza a igreja. A igreja é um grande salto do processo evolutivo, a igreja católica, um grande salto. Só que a igreja já não mata animais como o judaísmo faz, mas ainda faz o sacrifício do Cordeiro de Deus, na coisa da simbologia do Cordeiro. E ela também pega muita coisa lá do judaísmo e do paganismo e começa a criar rituais, paramentos, coisas, e vai tomando um caminho desse, que o homem é fácil de começar esses caminhos. Aí o tempo passa e ela vai se desviando do caminho do cristianismo puro, inclusive dogmas, aquelas lutas. Aí vem uma tentativa dos ortodoxos, quando formou o ortodoxo, para querer quebrar isso, mas o ortodoxo quebrou a ideia do Papa, mas ele criou o patriarca de Constantinopla e continuou também com os rituais, uma série de coisas. Quando Lutero chega, Lutero dá um salto imenso, porque o Lutero traz o cristianismo de volta, agora sem paramento, sem roupa, sem nada, sem aquela hierarquia que a igreja tinha, que o judaísmo tinha lá atrás também. Ele traz, só que acontece, ele pegou muitos dogmas da igreja e continuou. Dogmas ele não mudou, como a reencarnação não existe, uma série de dogmas, ele continuou. Só que acontece, mas foi um grande salto. Como o homem vai se mudando, ele foi mudando, como hoje já existem coisas que não tem nada a ver com a mensagem lá do Lutero. Mas o Cristo já tinha dito que depois vai vir o Consolador prometido relembrar. Quando o Espiritismo chega para relembrar tudo do Cristo, então o Espiritismo volta e diz, olha, é igual o Cristo. Não tem paramento, não tem roupa, não tem chefe, não tem nada, hierarquia. Ele traz de novo a volta, inclusive quebra os dogmas, para trazer a compreensão. Isso em termo religioso você vai entender isso bem. Em termo filosófico, que a filosofia faz parte da marcha evolutiva, no início a filosofia existia soltas, mas quando chega lá nos gregos, inclusive o Sócrates, é uma forma de ser divisão na filosofia, a filosofia antes do Sócrates e depois do Sócrates, ela traz um salto imenso, que essa filosofia vem vindo, lá na filosofia lá do judaísmo existe, vem o cristianismo, uma filosofia belíssima, o Santo Agostinho então, o Tomás de Aquino, vem outros mestres aí, o Orígenes Caetano está aqui, era um dos grandes filósofos lá atrás. Aí vem os camaradas trazendo, vem recentemente o Kant, que já diz um bocado de coisa igual ao Espiritismo, o Bergson, que diz um bocado, mas o Kardec que vem com o pensamento filosófico, trazendo de novo a volta do cristianismo sem paramentos, e agora você começa a explicar o cristianismo novo.
A ciência, ela faz a mesma coisa. Vinha aquelas informações científicas mais filosóficas do que nada, mas nos últimos tempos ela começa a se organizar e ela dá um salto que vai trazendo até culminar agora com o Espiritismo, porque o Espiritismo pega a ciência material que existe, tudo isso que existe, que é verdade, a maioria das coisas são verdade, mas ela pega isso e traz agora a compreensão do espiritual, para fazer essa ligação do espiritual com o material, porque o Espiritismo ele veio para dar um nó entre o conhecimento material e espiritual, entre as filosofias. O Espiritismo ele dá um nó filosófico, ele dá um nó, inclusive, mostrando um caminho religioso filosófico. Então o Espiritismo é um caminho filosófico da humanidade. A humanidade tem poucos caminhos filosóficos, poucos. O materialismo é um, o panteísmo é outro, a ideia de Deus, que o sujeito nasce e morre e vai para o céu e o inferno é outro, e o caminho dessa individualidade que será respeitada o tempo todo é outro caminho. O Espiritismo ele chega com um caminho novo, mas apesar do caminho novo que o Espiritismo está apontando, ele aponta para o Cristo. É esse caminho. E aí que você precisa entender isso, que você é convidado para ser espírita, mas ao mesmo tempo para ser cristão, porque o Espiritismo é a volta do cristianismo. Então você que está ouvindo, você tem mais responsabilidade do que você pensa. Você não está aqui de passeio, não está aqui como viagem turística, você está aqui para a tua evolução espiritual e contribuir para que a mensagem do Cristo se firme na sociedade, porque a sociedade, para mudar, vai precisar trazer o Cristo de volta. Pegou pesado com a gente, né? Ele já fez um histórico aí, então a gente percebe que o Espiritismo ele tem a sua estrutura aí basilar na ciência, na filosofia e na religião, né? O Dr. Nilson aí deu um apanhado aí geral, rápido para a gente, mas muito interessante, porque vamos perceber, porque às vezes as pessoas acham que o Espiritismo saiu da cabeça do Allan Kardec, que ele vinha com essas ideias, nada disso, né? Ô Wilson, você quer fazer algum comentário? Eu queria aproveitar essa colocação que o Dr. Zé Nilson falou do Espiritismo, que ele vem nos trazer, vem nos fazer refletir, pensar, né, nessa responsabilidade que a gente tem. E nesse capítulo aqui dos Obreiros do Senhor, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala dos trabalhadores da última hora. A gente sempre conversa sobre isso, que a doutrina espírita, uma das belezas que ela nos traz, é o despertamento. Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente abre o Livro dos Espíritos em diversas questões que Kardec formulou aos Espíritos, e nas respostas sempre muito lúcidas que foram trazidas, né, à luz da doutrina espírita, pelos Espíritos, por todo esse grupo que compõe, né, os Espíritos que ajudaram ali o Espírito da Verdade a trazer essas informações através dessa terceira revelação que a gente sabe que é o Espiritismo, nos desperta. Porque a cada pergunta e resposta que a gente lê do Livro dos Espíritos, a gente vê algo tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples a forma como eles nos passaram, que a gente consegue compreender. A mesma coisa nessas parábolas, nessas histórias do Evangelho, nessas citações, onde eles nos convidam a refletir, a pensar sobre os ensinamentos e como aqueles ensinamentos, o que eu tenho que fazer para aplicar em minha vida e como melhorar e crescer com isso. Como o Dr. Zé Nilson falou agora, nós somos sempre chamados, né, que nem tem vários tópicos aqui, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos tendo talvez a nossa última oportunidade nesse momento que a gente está de uma transformação, de realmente compreender, entender o que a gente está passando e trazer isso para nossas vidas, né? Quando eu olho para o meu próximo, o que eu posso fazer por ele? Ontem a gente estava conversando, né, Caetano? Lembra que saiu aquele sobre a verdadeira felicidade? Não é o poder, né? Que saiu. Como é que era a frase que saiu? A felicidade nunca teve atrelada ao poder. Ao poder, é isso mesmo. A felicidade nunca tem um espírito nesse livro que alguém vai ganhar, tá bom? O Evangelho, chamado Delfine de Girardin. A Delfine de Girardin é interessante, porque ela, em 1853, ela serviu de médium pro Victor Hugo. Quando o Victor Hugo estava em
enclausurado lá, ele foi sentenciado e ficou afastado, né, da sociedade, na ilha de Guernsey, o Victor Hugo era reencarnacionista, e ele havia perdido uma filha, né, a Leopoldine, havia morrido afogada, não é isso? E aí depois ele recebe uma comunicação. A Delfina de Girardin, ela serve de intérprete e ela morre nova, desencarna nova. E depois, posteriormente, ela vem falar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Allan Kardec seleciona umas 2, 3 mensagens dela. E numa delas ela fala assim, a infelicidade real. Que ela vai tratar exatamente isso, porque antes da pandemia, eu espero que a gente amadureça com isso, a gente entendia que a felicidade estava atrelada à beleza, à juventude e ao dinheiro. Podemos colocar o poder. E então, ontem nós ouvimos uma frase de uma amiga nossa, a Manuela, que ela diz assim, o poder, a felicidade nunca esteve atrelada ao poder. E é verdade, né? Porque o poder, ele implica em muita responsabilidade. E a responsabilidade é uma coisa muito séria. Ela é muito séria, porque você é responsável, né? Imagina você ser responsável por uma nação, responsável por um lar. Você tem responsabilidades ali. Isso tudo implica em diretrizes bastante seguras de conduta e de comportamento. E é o que o Wilson estava falando, que o Espiritismo, que é um conhecimento, vai mexer com a sua intimidade e geralmente a pessoa pode até despertar para a realidade espiritual e aí até uma mudança comportamental. Né? Foi isso mesmo, ela falou que a verdadeira felicidade ela está atrelada quando você olha para o lado e compreende que teu próximo não é só uma pessoa que está ao teu lado, mas na verdade é uma pessoa que está convivendo com você e que você deve desejar, fazer, realizar tudo aquilo que você quer para você, revertendo ao mandamento de Cristo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso é bem importante. Eu vou agora jogar aqui para vocês dois, porque eu estava ouvindo os dois, e aí eu pensei assim, ele falou tanto de ciência, filosofia, a religião, mas o Espiritismo, os Espíritos colocaram que existe uma bandeira no Espiritismo. E eles falaram assim, olha, fora da caridade não há salvação. É um contrassenso isso ou não? Não, não é contrassenso. Até eles colocaram porque existia na época o lema fora da igreja não é salvação. Então ele coloca não é fora do Espiritismo, fora da caridade. Porque a caridade na realidade é o amor em movimento. Você fazendo caridade, você vai trazer as virtudes divinas para a sua prática, para a sua consciência e para o seu dia. E as virtudes divinas é que vai mudar a sociedade. Ou seja, a prática do amor, da caridade, da bondade, da generosidade vai mudar. Por exemplo, a sociedade está chegando agora num problema que o egoísmo ainda é muito forte, o orgulho é muito forte, e a fraternidade é um dos caminhos para quebrar esse egoísmo e esse orgulho. Então a caridade é um caminho de você vivenciar os ensinamentos ensinados do Cristo e ao mesmo tempo estar vivenciando Deus na sua vida e a sociedade toda. Quando a sociedade tomar o lema de caridade é um lema, com certeza o egoísmo, o crime, o roubo, tudo isso vai desaparecer, a violência vai desaparecer. Então, e aqueles cristãos, como usou esse termo, e o Espiritismo é a volta do cristianismo, ninguém foi mais caridoso do que Jesus. Imagina o Espírito, bilhões de anos na nossa frente, reencarnar aqui para ensinar como é o caminho de ir para Deus, que é o que ele vem fazer, ele vem ensinar. Mas se você olha os cristãos primitivos, todos eles eram muito caridosos. Olha o Paulo de Tarso, olha o Pedro, olha o João, olha Tiago, todos eles, uma caridade imensa. Mas os que foram seguindo também era caridoso. Se você olhar um São Vicente de Paula, São Francisco, todo mundo foi nessa direção. O Espiritismo agora chega e dizendo, nós não estamos trazendo novidade nenhuma, esses professores já vêm nos ensinando. Então o Espiritismo convida para a caridade. Então Allan Kardec era um espírito altamente caridoso.
mas tem muitos exemplos de prática de caridade do Allan Kardec. A esposa do Allan Kardec, Amélie Bondot, era altamente caridosa. Mas aqueles primeiros cristãos espíritas primitivos, você vai olhar que era de uma caridade imensa. O Leon Denis, você vai olhar o Gabriel Delane, o William Crook, todos eram pessoas de muita caridade. Aí vem numa sequência, aí você olha, depois na sequência que veio, todos, aqui no Brasil, que realmente houve um grande desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil. Olha as figuras primitivas lá, Bezerra de Menezes, Everton Cado, Dias Cruz, Militão Pacheco, a Ivone, Eurípides Barçanufo. É cada um melhor do que o outro. Você não sabe nem quem é o melhor. Você olha e diz, rapaz, é muito professores. E os caridosos anônimos, que é fantástico. Esses aí é fantástico. Nós temos um carinho. Então o Espiritismo vem e diz para nós, olha, você é um espírito em evolução, você ainda é caridoso, porque você está iniciando, está tendo compreensão, mas comece a treinar um pouquinho, a treinar a caridade, até você vai chegar uma hora que você vai ser, vá treinando, ou seja, uma coisinha aqui, como é que faz? Uma xícara de leite aqui, um dinheirinho a outro, uma roupinha a outra, mas também uma palavra aqui, um conselho, uma opinião, uma prece, um silêncio, uma humildade, reclame menos, lamente menos. E quando você olhar, você entrou nessa esfera. Então o Espiritismo convida para a prática da caridade. Então a caridade é uma das marcas do Espiritismo. Por isso que você vê todo centro espírita tem um trabalho geralmente voltado. E a pessoa, é engraçado isso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de fazer caridade, eu vou esperar um dia, onde eu ficar mais maduro, para fazer caridade. E aí a pessoa vai esperar ficar, às vezes, quanto tempo vai passar, né? Eu tenho um amigo nosso, ele é muito rico, e eu falei assim, você está na hora de você começar a dar dinheiro, né? Você tem muito dinheiro. E fazer ajudar as pessoas, tem muita gente precisando do seu dinheiro. Aí ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu não gosto de dar dinheiro. Eu falei, então você dá sem gostar, porque quem recebe, recebe com muito gosto. Porque se for ficar esperando, né, você virar santo para você poder trabalhar no bem, nunca que isso vai acontecer. Quer dizer, a caridade, esse meio de você colocar o amor em movimento, é um meio de você crescer. E reconhecer dentro de você essas deficiências nossas. E um dos problemas é a falta de humildade, que é o nosso orgulho, né? É onde a gente vai trabalhar. Então, por isso que esse trabalhar com o semelhante, ele é muito importante, e ainda mais com aqueles mais necessitados, porque você vai ver as necessidades do outro e você vê as suas benesses, e você vê que pode ajudar aquela pessoa que está em tal situação ruim. Então essa movimentação de bons sentimentos, né, é que vai você permitir você reconhecer as más inclinações. E ainda é interessante. E se realmente você fizer isso, você não vai enxergar, talvez, a humildade que você vai adquirindo. Porque isso vai fazer parte da sua vida. Não é verdade? Porque você pega esses homens desenvolvidos aí, eles não se reconhecem que estão fazendo alguma coisa. Nada. Eles vieram para trabalhar e estão fazendo trabalho. Cada um dentro da sua área de atuação. A gente pode pegar dentro da área científica, né? Ou da área religiosa, ou da área filosófica, mas a gente vai encontrar artistas, intelectuais, atletas, olha quantas tem. É verdade. Então, cada um, dentro da sua área de atuação, ele passa a atuar e perceber as reais necessidades do ser humano. E aí ele já não vai dar bola para muita coisa que até então ele achava ruim, porque é o nosso orgulho, a nossa vaidade, que não nos permite agir de maneira diferente. Então por isso que eu entendo que os espíritos trouxeram a caridade como mola mestra do seu avanço, do seu progresso.
Tudo bem, Wilson? Isso aí que você falou, eu estava lembrando do programa da semana passada, quando a gente estava falando sobre Maria, de um texto que Emmanuel nos traz no livro Pão Nosso, certo. Que ele fala que Maria e José já eram espíritos que não precisavam treinar, porque já eram os espíritos de uma alta envergadura que vieram para exemplificar, tanto que foram escolhidos para ser os pais de Jesus na Terra. Diferentemente dos apóstolos, diferentemente de Paulo, diferentemente de todos que conviveram com Jesus, que tiveram que passar por dores, desamores, sofrimentos, porque através dessas experiências eles conseguiram se lapidar e transformar vícios em virtudes, que é o que a gente precisa fazer hoje. Um espírito de alta envergadura, que nem o Dr. Zé Nilson estava falando, quantos exemplos aí na história do Espiritismo nós tivemos aí, né, que a gente cita, não sabe a quem falar quem foi o maior, mas se a gente pegar o exemplo aí recente de Bezerra de Menezes, o exemplo do Chico Xavier, que quando elogiavam ele, falava que ele era apenas um cisco, né, quantas vezes queriam enaltecer ele, pelo contrário, ele sempre se rebaixava, né? Então esse é o exemplo que a gente tem que tomar. Nós temos que tentar pegar todas essas situações do dia a dia, onde a gente tem a oportunidade de praticar e fazer a caridade ao nosso próximo, porque às vezes uma coisa que é tão simples para nós, sei lá, doar um pacote de bolacha, que para a gente é uma coisa simples, para aquele irmão que está com fome, representa uma grande mudança para ele, né? A gente que já passou, às vezes quando você sente a fome, praticamente na dor na barriga mesmo, que a gente vê que é a dificuldade, né? Então, ninguém gosta de passar fome. Então, é importante, às vezes, quando a gente experiencia, a gente passa por uma experiência, porque quando você sente na pele uma dor, é mais fácil você compreender a dor do outro. Porque quando você chega, que nem para esse teu amigo, doa dinheiro que os outros vão gostar, mas eu não gosto de doar dinheiro. Talvez ele ainda nessa vida, ele não passou a dificuldade para despertar. Então, isso, às vezes, é importante para a gente. A gente, às vezes, fala, não sei porque eu estou passando por essa dificuldade, por essa dor, por esse momento na minha vida. Porque é importante quando você experiencia aquele momento, quando você vê na próxima vez ele acontecendo na vida de outra pessoa, eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Então é mais fácil o nosso despertamento para a caridade. Deixa eu só, Wilson, eu vou fazer só uma observação na sua fala, porque o nosso ouvinte ele é muito atento aí. Depois, quando acaba o programa, às vezes as pessoas ligam. À vontade. E aí o Wilson falou que o Francisco Xavier, ele se denominava um cisco, né? Mas aí falou que ele se fazia rebaixado. Aí se fazia menor. Assim. Ele se fazia menor, porque as pessoas são observadoras aí. E jamais o Chico é um espírito de alta envergadura. Bem observado. E esses espíritos estão na dianteira, não se importam com ninguém. Eles vêm aqui, vai dar o recado, né? E eu acho até, nós vamos fazer um intervalo, aí nós poderíamos até conversar sobre alguns personagens, né, Zé Nilson? Para poder a gente compreender um pouco melhor o espiritismo e compreender também o ser humano, né? As suas várias existências aí, e hoje nós estamos vivendo a culminância da nossa existência, que é essa nossa melhor fase, né? Então, no próximo bloco, nós vamos explicar ou vamos conversar sobre esse assunto. Então, a gente volta já. Fique aí, não saia daí, daqui a instantes nós voltamos. Nas redes da caridade. Apoio. Cantina Liliana. Restaurante e pizzaria. Luxor. Empreendimentos imobiliários. Visite o residencial Manaíra e Embaçaí. Orla Autoescola. Sua melhor opção em dirigir. A cidade de Santos possui 435 mil habitantes e lidera o índice de envelhecimento da região. 20% dos seus habitantes possuem mais de 60 anos. O município contribui para o bem-estar com atrativos para a população idosa. Lindas praias, transporte coletivo de qualidade, terreno plano, clima tropical.
riquezas históricas e culturais, lazer e saúde focados na população idosa. Mas também existe a desigualdade na distribuição de renda, densidade habitacional e, às vezes, um salário mínimo como renda familiar. Residir de favor ou habitar em cortiços são alternativas precárias, mas reais. Houve um crescimento nos últimos anos na busca por residências coletivas. Repúblicas são alternativas plausíveis para idosos de baixa renda, para retomarem a dignidade, a autonomia e a liberdade. Por isso, nós lançamos a República para Idosos Dr. Roberto Brolio. Vamos abrigar idosos de ambos os sexos, maiores de 60 anos. E vamos levar em conta a vulnerabilidade, a renda fixa e a autonomia de cada um deles. Vamos prover moradia de qualidade ao idoso carente. Temos 11 suítes, cozinha, refeitório, lavanderia, sala de convivência, sala de reuniões e elevador. Vamos fornecer 4 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. O cardápio é elaborado por nutricionistas e as refeições preparadas por cozinheira profissional. Os idosos vão ter acompanhamento psicossocial, onde levaremos em conta a ressignificação, o aprimoramento, a autoestima, o protagonismo social e os valores de cada idoso. Vamos nos empenhar em melhorar o convívio social de cada um dos idosos, com reuniões coletivas, atendimento individual e procurar melhorar a sua qualidade de vida falando de saúde. Nós sabemos que não podemos consertar o mundo, mas podemos inspirar outras instituições a seguir o caminho da República Dr. Roberto Brolio, tendo ela como referência. Então, teremos visitas programadas, reuniões com os dirigentes interessados de outras instituições, oferecendo assim consultoria e apoio estratégico, se eles quiserem. Estamos mobilizando recursos humanos para atender melhor os nossos idosos. Temos um mobiliário de muita qualidade. Temos um regulamento interno com regras de convivência e utilização de tudo isso. Mas todo esse trabalho vai nos gerar uma despesa muito grande. Então, estamos lançando um projeto. Adote um vovô. Você pode ajudar com uma quantia mensal a República para Idosos Dr. Roberto Brolio e, assim, ajudar a dar um novo significado de vida àqueles que já estão com a idade avançada. Entre em contato conosco em um desses telefones e venha visitar a República para Idosos Roberto Brolio e conhecer de perto o nosso projeto. Me ajude. Adote um vovô. Estamos esperando por você. Nas redes da caridade. Apoio: Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra e Embaçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir. Olá, estamos de volta com o programa Nas Redes da Caridade. Bom, fazendo a sequência do assunto que nós estamos conversando, eu gostaria de... Vamos falar de alguns personagens, né, da nossa história. Como nós temos um programa espírita, vamos, assim, falar alguma coisa sobre quem iniciou esse processo do conhecimento da realidade espiritual aqui no mundo físico, para todos nós. Então, em 1857, nós vamos, assim, fazer um apanhado geral, porque senão a gente leva um bom tempo aí, mas nós vamos fazer um apanhado geral dizendo que Allan Kardec, ele vai surgir somente em 1857, mas a pessoa Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome de batismo do Allan Kardec, ele vai nascer em 1804, na cidade francesa de Lyon. Ele lá tem os seus pais, o pai era da magistratura, a mãe era uma pessoa da literária, era uma família então de pessoas assim
com uma grande cultura. Ele, jovenzinho, vai estudar lá em Verdun, na Suíça, com um pedagogo mais famoso, mais célebre do momento, que era o Jean-Henri Pestalozzi. E ele, nesse período, ele fica ali até os seus 17 anos, 16 anos, depois retorna a Paris e inicia a sua carreira como professor. Monta uma escola, um liceu polimático. Ele sempre foi uma pessoa diferenciada, falava 7 idiomas, assim, sempre trabalhou ensinando as pessoas, ensinando as crianças, que ele é um facilitador do conhecimento. E aí, aos 27 anos, ele funda uma escola, né? Casa-se com a Amélie Boudet, que o Dr. Nilson havia falado, e aos 27 anos ele ganha um prêmio na Holanda, em Arras, como um facilitador do conhecimento na área da aritmética, na área da anatomia comparada, da língua francesa. E nesse período, até ele conhecer as manifestações espirituais, ele escreve 20 obras, todas facilitando o conhecimento, né? Era um homem da Academia de Ciências, um homem da Academia de Letras, era um profundo conhecedor da língua francesa, da língua alemã. Então, tratava-se de um homem emérito lá em Paris, e onde ele vai tomar conhecimento com os fenômenos espirituais que surgiram na América do Norte e vieram para a Europa, e na Europa ali ganhou espaço e ganhou adeptos por conta dos estudiosos do magnetismo. Eles começaram a perceber esses fenômenos e perceberam que havia uma inteligência por trás. Quem era a inteligência? As pessoas que haviam desencarnado ou morrido, se encontravam no outro plano de vida, e agora era a hora de se manifestar, de chamar atenção para dizer que existe essa realidade espiritual. A morte não existe. Aí surge o professor Allan Kardec, que vai ser um estudioso da área, né? E durante 12 anos ele faz pesquisas, deixando para a gente 20 obras também. Então ele, antes de se tornar espírita, ele escreve 20 obras, e depois que ele se torna espírita, que ele vinha de família católica, ele escreve mais 20 obras tratando sobre esse assunto. Então, era uma pessoa emérita. Aí, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, e surge o Homem Universal, Allan Kardec. E aí, a partir daí, por que botou um pseudônimo? Para que o conteúdo da obra valesse pelo seu próprio conteúdo, e não pela figura do professor emérito Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Então, a partir desse momento, 1857, surge Allan Kardec. E a partir daí, nós podemos... Eu vou abrir aqui o espaço para que a gente possa abordar algum aspecto desse personagem, né, Zé Nilson ou Wilson, que a gente não tem muito tempo hoje, mas eu acho que dá para a gente abordar alguma coisa sobre Allan Kardec. Essas personagens de Allan Kardec é a base, porque ele veio ser o testa de ferro de um trabalho espiritual. Tinha milhares de espíritos por trás para o trabalho. O Allan Kardec era o testa de ferro. Por isso que ele faz questão de dizer, é o livro dos espíritos, é o trabalho dos espíritos, não é o trabalho dele, é dos espíritos. Ele era apenas o coordenador desse trabalho, mas o coordenador encarnado, porque tinha o lado desencarnado, e o coordenador por trás de tudo é o Espírito da Verdade, que está ligado, que é o Cristo. Mas você veja o seguinte, o Espiritismo surge ali, e surge figuras fantásticas para as nossas reflexões. Por exemplo, no meio filosófico, o Espiritismo e a filosofia, talvez o Leon Denis, como o maior filósofo do Espiritismo naquele início, e o maior divulgador, o Leon Denis vai. Quem não leu obras de Leon Denis, comece a ler, porque você vai ver que é um homem espetacular. Pouca cultura aqui de escola nossa, tinha o curso primário, mas o livro dele é de mestre, e tinha o destino de substituir Allan Kardec, caso Allan Kardec falhasse. Então você vê que é um homem muito importante.
No meio de ciência, nós tivemos grandes cientistas ali no início do Espiritismo. O Krug, talvez um dos mais destaque, mas teve outros, Richer, o Bolzano, o Gabriel Delany, fazendo trabalhos fantásticos. No trabalho mesmo de caridade, a parte religiosa, você também já começa a ver espíritos de alto grau. Você vê uma Anália Solé lá na Espanha, você vê o Bezerra aqui, você vai ver várias figuras nesse caminho. Aí você traz para mais recente nosso, nós temos talvez um símbolo do filósofo mais recente nosso, aqui, tenha sido o Herculano Pires, um exemplo fantástico. O Herculano Pires, um homem de uma bondade. Eu lembro uma vez eu conversando com a filha dele, ela disse, olha, meu pai estava batendo na máquina, escreveu muitos livros, vinha criança, qualquer filho dele, falar com ele, ele parava, virava de lado, atendia a criança, depois que ele respondia a criança, que ele voltava para escrever. Olha a atenção que ele parava e voltava para escutar a criancinha. O Herculano é um exemplo talvez de filósofo. E temos outros grandes filósofos hoje, nós temos muitos filósofos. Temos aquela menina Stig, como é o nome dela, Sayad, fazendo um trabalho fantástico agora sobre filosofia. Tem o São Marco, lá da Federação Espírita de São Paulo, deixou um trabalho grande sobre filosofia. Tem o Cosme atualmente fazendo um trabalho grande de filosofia, espiritismo. Mas você pega de ciência, nós tivemos recentemente uma maior figura, foi o Hernani Guimarães. Hernani Guimarães deixou um trabalho de ciência experimental no espiritismo. E ciências de observação teve outro, como o Jorge André, mas o Hernani, ciência experimental, é recente nosso. E na parte de divulgação, nós temos o Divaldo fazendo um trabalho de divulgação fantástica, o Chico Xavier, então uma mediunidade fantástica, inclusive uma obra de caridade fantástica do Chico Xavier. E exemplo não faz. Agora, o que eu sempre chamo a atenção é o seguinte, você não está fora disso, você está sendo convidado para entrar nesse circo, é um circo, ó. Está aumentando, a corda está aumentando, igual aqueles trio elétricos lá da Bahia, que tem a turma da corda, que puxa a corda e vai aumentando o trio elétrico. Então você é convidado para pular para dentro aqui e vamos dançando nesse trio elétrico que vai nos levar para caminhos de muita paz. Quando o Dr. Nilson fala o Crookes, fala isso, esses personagens, assim, o William Crookes foi um prêmio Nobel. Ele que descobriu aquele do raio-x, né? Então, assim, são pessoas eminentes que ele vem citando. Quando eu falo do Chico Xavier, um homem que escreveu quase 500 livros e tinha o primário, né? É um homem que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, né? É um homem onde ele é unânime na caridade. É unânime entre todas as religiões, né? É uma coisa, eu já li livros católicos que dedicam um capítulo inteiro ao Chico Xavier, porque ele extrapolou, porque tem aquele cara que vai ficar só no círculo onde ele veio realizar, mas o Chico, ele extrapolou, ele veio com essa tarefa para o Espiritismo, mas a envergadura espiritual dele é tão grande, é um homem que está tão além do nosso tempo, que ele extrapolou, né? Isso é interessante. Nós aqui, nós estamos tentando extrapolar dentro do nosso compromisso pequeno, mas que só vamos avançar se nós formos ousados, né? Se você aceitar isso como um desafio de vida. Então, a vida é esse grande desafio. Você vai se desafiar, né? Quando às vezes a gente faz alguns desafios na própria vida, de buscar ser uma pessoa melhor, mais tolerante, às vezes não é tolerante com o irmão, ou com a irmã, ou com o pai, e você faz esse desafio, porque a proposta é essa, você não veio aqui para tirar férias, não. Então a vida, ela é desafiadora para aquele que quer se iluminar, que é aquele que está desperto e não que está morto, né, Wilson? E aí eu vou lembrar,
fazendo a propaganda aqui do Diário Um Médico Espírita, Ah, eu vou lembrar de um caos aí que eu escutei aí essa semana, quando o que ele falou? Ele falando uma passagem sobre o Chico, que uma senhora católica falou para o padre que ia visitar, e quando ela falou que era Chico, ele falou, Chico não tem problema, pode visitar. Então Chico foi uma unanimidade no meio das religiões pelo amor e pela caridade que ele pregava, né? Então, fazendo só propaganda aí, quem não viu, acompanha aí o canal do Dr. Zé Nilson, que é o Diário de um Médico Espírita, que tem casos assim muito interessantes, pitorescos, e que remetem assim ao nosso dia a dia da doutrina. Acho que está na hora da gente falar sobre as palestras da semana, né, Caetano? Tá. Ok. A produção estava chamando a gente, eu não percebi muito. Vamos lá, Max. E Lindmar. Aqui agora no dia 17 de maio. Domingo, É domingo. Amanhã. Né? Amanhã, 9h30, uma live com a doutora Ivênia Prada, de Santos Prada. Ela vai falar com o Wilson, né? E às 9h30 da manhã, né, Wilson? Domingo, Isso. Amanhã. Não percam. Doutora Ivênia é médica, veterinária, tem várias obras falando sobre a questão espiritual dos animais. O pessoal, a maioria conhece. Divulguem aí, assistam amanhã sem falta, 9h30, doutora Ivênia de Santos Prada, nas redes da caridade, no Luiz Monteiro de Barros, né? Sim. E nós temos o próximo próximo sou eu. Nós vamos falar sobre... Amanhã. Estaremos no Luiz Monteiro de Barros, né? Nós vamos falar sobre Allan Kardec e você. Então nós vamos... Domingo, às 17h15. Isso, amanhã às 17h15 você pode ligar nas redes da caridade, no canal do YouTube, do Luiz Monteiro de Barros, que você vai encontrar lá a nossa live, né? Vamos falar sobre Allan Kardec e você. Eu acho que nós vamos tentar fazer alguma coisa, mais ou menos nos moldes que o Dr. Nilson está apresentando, de trazer você não para esse lado, não é nada disso, não é para você se tornar espírita, mas para que você se reconheça como filho de Deus, criatura do Criador, e possa iniciar esse trabalho aí de reconstrução das nossas características, que elas sejam boas, né? E nós temos mais alguma informação, produção? Temos sim. Toda segunda-feira nós temos com a Cristiane Matos, às 19 horas, o estudo reflexivo da doutrina espírita. Então, liga lá, segunda-feira, depois de amanhã, estudo reflexivo da doutrina espírita com a Cristiane, e ela coordena esse grupo, e é um grupo bastante interessante sobre doutrina espírita. Tudo bem, produção? Tem mais um. Quinta-feira, às 2h30, com a Ana Maria Nogueira, né? Ana Maria Nogueira, ela vai falar sobre o poder da palavra. Dia 21 de maio, é uma quinta-feira, às 14h30, Ana Maria Nogueira, o poder da palavra. Tá ok? Então tá bom. Recados dados, nós estamos mais ou menos em cima da hora, nós vamos ter que encerrar, e eu gostaria das considerações finais. A produção sempre me chama a atenção, porque eu falo demais no final, então eu vou deixar os nossos participantes aqui, a nossa mesa, fazer as suas considerações finais. Wilson, por favor. Existem muitos trabalhadores aí que passaram pela seara espírita, mas não só pela seara espírita, mas pelo cristianismo em geral, sempre trazendo a palavra de amor. Mas eu gostaria de lembrar aqui, para finalizar, um personagem muito importante, que acho que todos nós, quando eu começar a falar as características, vamos entender quem é. É um personagem que viveu emoções, que passa por conflitos, é um personagem que tem inveja, tem raiva, tem ódio, é um personagem que às vezes consegue perdoar, às vezes não consegue entender o que está passando, é um personagem capaz de amar, é um personagem capaz de viver. Esse personagem somos nós. Estamos encarnados agora e, como se diz esse capítulo, somos nós os trabalhadores da última hora. Somos os verdadeiros obreiros do Senhor.
Então não é diferente para ninguém quando a gente olha para a grama do vizinho e acha que é mais verde, que é mais fácil a vida do outro, que tem uma família melhor, um filho mais tranquilo, uma condição financeira mais harmoniosa. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por experiências que nos ajudam a crescer. Então esse personagem sou eu, esse personagem é você, esse personagem é o que nos dá esse momento que nós estamos vivendo, como nós estamos encarnados, nós temos a oportunidade de transformar-nos e, quem sabe, deixar uma boa marca na nossa existência. Muito obrigado por hoje. Fiquem com Deus. Tonilson? Já falando dos obreiros, né, trabalhadores do Espiritismo, então cada um aqui é trabalhador, cada um que eu digo assim, os que estão assistindo, todos nós. Então as dificuldades é imensa em todos nós. O planeta é de prova e expiação. Nenhum de nós ainda somos espíritos de grande envergadura, de evolução, mas somos filhos de Deus, estamos numa marcha evolutiva. Então nós já sabemos que somos espíritos, que somos filhos de Deus, que estamos evoluindo, que já tivemos muitas reencarnações. A maioria das reencarnações a gente perde porque fica perdendo tempo à toa. Então nós temos que tomar consciência sim. Vamos pedir a Deus, eu peço isso para mim e dizer para vocês, que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, a gente usar bem o resto de reencarnação que tem para cada um de nós. Usar bem esse resto de reencarnação. Então procure usar bem. Usar bem é assim, você vai amando, vai fazendo o que você pode. Não queira ser mais do que o que você é, não queira fazer coisa demais, não, vá o que a oportunidade vai dando. Você está junto do seu marido, da sua esposa, trate bem, seja amoroso, dos filhos, de alguém, de um amigo, no trabalho. Vá procurando, se esforce para trabalhar mais a honestidade, apesar das dificuldades. Se esforce para administrar melhor seu egoísmo, seu orgulho. Vá administrando, porque apesar das provas, das expiações que você tem que passar, como todo mundo, mas você pode passar reclamando menos, lamentando menos, com mais dignidade, não esquecendo que você, dentro de você, apesar da dificuldade, tem um tesouro incalculável, que é o tesouro da parte divina de você. Você é filho de Deus, você tem dentro de você o tesouro do amor, do bem, da caridade, da bondade. Então você mesmo, na realidade, é isso. Você é amor, você é paz. Dificuldade é momento. Família difícil é momento. Problema de saúde é momento. Não é transitório, tudo é transitório. O que é permanente é o potencial divino que você tem dentro de você. Tenha consciência que você tem isto, aí você entende o Chico Xavier todo doente indo para frente. O Emmanuel dizendo, vá para frente, nem que vá sangrando, mas vá para frente. Você ir na direção da frente. Está com dificuldade de entender? Faça prece. Se entrega, confie em Deus e aguarde. É assim mesmo que funciona. A dificuldade chega para todo mundo. Então aproveitar esse momento que a doutrina espírita traz essa informação e diz para você, aproveite que essa encarnação é um momento belíssimo que você está vivendo. Ah, mas eu estou cheio de doença. Não tem problema, doença transitória. Você doente, você pode amar. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Não tem problema. Jesus nem dinheiro tinha. Qual era o dinheiro que Jesus tinha? Qual era o dinheiro que Pedro tinha, que aquele povo tinha? Não tinha nada, fizeram grandes trabalhos. A mesma família difícil. Qual é o problema de família difícil? Você queria ter uma família de santo? Não, você tem a família que você precisa. Vá trabalhando em cima do que você faz. Então vá amando, vá servindo, se esforce, que esse caminho vai dar certo. Aí você vai ter paz, vai estar com a consciência tranquila de fez o melhor que podia, vai ter fé no futuro porque acredita em Deus e vai ter paz de consciência porque você é honesto. As dificuldades, alguém vai falar mal de você, não tem problema nenhum, não tem problema. Você evita falar mal dos outros, fala de você, não ligue por isso não, porque isso é que é importante. Então, aproveite a oportunidade, avance, cresça e Deus te ajude a você e sua família, seus amigos e assim por diante. Até o próximo encontro, meu irmão. Tá ótimo. Pessoal, vocês estão vendo aí na tela um apelo que nós estamos fazendo. Nós não gostamos muito de fazer isso, porque não é um mercado aqui, né? Mas assim, é um apelo
diante da situação que nos encontramos, né? Para poder a gente tocar a vida para frente, lá o Luiz Monteiro de Barros, a Casa dos Idosos, né? Então os funcionários que lá se encontram. Então, quem puder auxiliar, ajudar com alguma quantia, nós estamos aí, a tela está no computador aí. Deixa eu só te falar, a gente quer agradecer muito as pessoas que estão nos ajudando, ligando, das melhores formas possíveis, principalmente com alimento, que a gente acaba às vezes repassando para outro lugar, quando nós não precisamos tanto. Então, há uma verdadeira corrente aí do bem estabelecida, e nós agradecemos muito as pessoas que vêm nos auxiliando, tá bom? Então, disse Jesus que você vai reconhecer o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então, a grande obra nossa é de mudança, transformação. E nesse momento aí que nós estamos enfrentando, vamos ter coragem de fazer as mudanças necessárias, né? Um forte abraço a todos e até o próximo sábado. Nas redes da caridade. Apoio: Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra em Baçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir.